Fala pessoal, de boa? Olha, agora na fase 2, a gente vai estar continuando o que iniciamos nos outros vídeos, né? Sobre a fase um. Ou seja, a gente já discutiu um pouco sobre as adaptações fisiológicas ao exercício físico, e já iniciamos a discussão sobre dietas, sobre alguns suplementos, sobre estratégias de pré-treino. E na fase 2, a gente detalha alguns desses aspectos, ou seja, a gente vai falar um pouco de doenças crônicas, né, emagrecimento, etc., de modo que a gente, de fato, continue esse processo que vai ser necessário para vocês estarem fazendo a prescrição dietética e entendendo os porquês, tá? Então, a gente inicia a fase 2 falando um pouco sobre emagrecimento. Ora, esse é uma das principais razões pelas quais os pacientes nos procuram, ou melhor, é a principal razão. Só que é importante estar falando o seguinte, que os pacientes, às vezes, né, a dor do paciente, ou seja, as necessidades do paciente, não são emagrecimento, são outras coisas que estão muito mais associadas ao seu estado de saúde atual do que o próprio emagrecimento. Então, o paciente não tem ideia, por exemplo, que ele tem um péssimo função intestinal, ele não sabe que ele está ansioso porque ele não consegue dormir bem, ele come muito em alguns horários e come pouco em outros, isso tem uma influência metabólica, etc. Ou seja, quando a gente começa a conversar com o paciente, ele vai estar vendo que, geralmente, não é apenas emagrecimento, são outras causas diversas, né, que impactam diretamente nesse processo. Então, a ideia é estar, de fato, discutindo um pouco sobre isso, tá? Mas, beleza, o emagrecimento, principal causa, né, principal razão de procura da gente, e vai estar discutindo vários conceitos, né? Vai estar falando sobre lipólise, sobre oxidação de gordura, sobre, de fato, emagrecimento, vai estar falando sobre dietas, né, dieta cetogênica, outras dietas tipo low carb, dietas high protein, dieta mediterrânea, etc. E também suplementação. Então, a gente vai estar discutindo um pouco sobre esse arcabouço teórico para entender esses diversos aspectos. Ora, é importante saber por quê. Será que lipólise é a mesma coisa que oxidação de gordura, que é a mesma coisa que emagrecimento? Será que o indivíduo que utiliza mais gordura durante o exercício, esse exercício é melhor para emagrecer? Veja, existem muitos suplementos existem, né, que são propagandeados, né, que tem propagandas desse suplemento que prometem isso, aumento da oxidação de gordura durante o exercício. Tá, isso aumenta o emagrecimento? O que é isso? Então, a gente vai estar discutindo, tá? E vai estar retomando muito para a bioquímica, para a fisiologia, mas, claro, sempre é uma bioquímica, uma fisiologia aplicada, ou seja, nada adianta a gente saber sobre os mecanismos bioquímicos de ação se o desfecho clínico, ou seja, o que importa para a gente, não é considerado. Então, as nossas discussões sempre serão baseadas em desfechos clínicos. Reduz pressão arterial? Reduz peso? Quanto? Em quem? Percebe? Então, a nossa ideia é desfecho clínico. Nós somos profissionais de saúde e a gente trabalha com pessoas. Então, a gente sempre vai se basear em estudos baseados em seres humanos, sempre considerando os desfechos clínicos. E aqui eu faço a pergunta, né, o que seria uma perda de peso clinicamente significativa? Porque a gente vê, né, parentes, amigos, colegas, pessoas na internet falando, eu perdi 5 quilos em um mês. O que seria isso? Isso é considerável de fato? Ora, uma pessoa que tem 70 quilos perder 5 quilos é uma coisa. Para a pessoa que tem 130, perder os mesmos 5 quilos em um mês, totalmente diferente. Então, eu ia discutir um pouco o que seria isso, né? Uma perda de peso clinicamente significativa, ou seja, o quanto de peso você tem que perder para a sua pressão arterial diminuir, para a sua glicemia reduzir, para a sua lipemia reduzir, para você ter mais disposição, para você dormir melhor, etc, etc. Então, de novo, a gente sempre vai estar discutindo sobre desfechos clínicos. E vai estar discutindo isso, vai estar discutindo o que seria uma intervenção terapêutica eficaz, qual seria a diferença de diferença estatística e diferença clínica. Ou seja, a gente vai estar discutindo esses pormenores aí acerca do que importa para a gente, como nutricionista, estar sabendo, estar conhecendo, para poder fazer uma prescrição mais assertiva. E aí, existem diversas abordagens, né, para a gente estar ajudando nesse processo de emagrecimento, como tendo efeito aí na influência, na absorção de nutrientes, aumento da flexibilidade metabólica, tem um potencial mais antioxidante anti-inflamatório, modular, né, os componentes do GET, melhorar o sono, reduzir percepção à fadiga e também controle do apetite. Então, veja, são diversos mecanismos de ação possíveis, né, que a gente pode estar ajudando nosso paciente a estar melhorando,
Mas a ideia aqui é discutir o seguinte, que emagrecimento é, né, perda de peso, perda de gordura, né, o indivíduo que tem obesidade, o indivíduo que quer reduzir gordura corporal, é importante ter uma leitura multifatorial, né, de modo que para cada um desses pontos, vai estar detalhando, tá? Então, claro, a depender do que a gente for conversando em sala de aula, vai estar dando foco em um ou outro, mas é importante vocês saberem que é complexo em que sentido? Não é que difícil, mas é complexo porque nós devemos considerar vários fatores que influenciam nesse processo, beleza?